Entidades de trabalhadores rurais denunciam. O governo Bolsonaro praticamente paralisou a reforma agrária no Brasil nestes últimos 2 anos. A reportagem é de Jô Miyagi. Em 2 anos de governo Bolsonaro, não houve nenhum decreto de desapropriação e é o menor orçamento para a aquisição de terras em 10 anos. E isso porque o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não forneceu os dados dos anos anteriores. Também é a menor quantidade de assentados em 26 anos. Só para comparar, no governo Lula foram 614.088 famílias assentadas, contra apenas 9.228 do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele não somente está tratando de paralisar a reforma agrária, né, um grave descumprimento à Constituição brasileira, mas, além disso, ele está promovendo medidas que são medidas de expropriação dos assentamentos de reforma agrária existentes. Ele paralisou todos os processos, ele não pagou mais áreas, ele não faz mais vistoria, não existe mais um processo de desapropriação por fim de interesse social, nem o processo de compra e venda conforme existia pelo decreto 433, então ele paralisou totalmente a reforma agrária, ela não existe mais. Os camponeses afirmam que Bolsonaro é inimigo da reforma agrária. Por isso, movimentos populares entraram no Supremo Tribunal Federal exigindo a retomada da reforma agrária, porque esta é uma obrigação constitucional do governo. Se nós temos a reforma agrária como um direito dos trabalhadores, como uma obrigação do Estado brasileiro, do governo, parar como, né? É um direito constitucional e uma obrigação. Então, os trabalhadores têm o direito de ter a política de reforma agrária e o governo tem a obrigação de fazer a reforma agrária. Enquanto houver terra improdutiva nesse país, enquanto você não tem trabalhadores, enquanto você tiver trabalhadores que não têm terra, a reforma agrária ela é necessária. 1% dos latifundiários tem 45% das terras agriculturáveis do Brasil. E, enquanto isso, existem mais de 90 mil acampados esperando pelos assentamentos. Mas essa gestão Bolsonaro dá prioridade ao agronegócio, reclamam os movimentos populares. A reforma agrária é muito mais do que distribuição de terras. É justiça social e alimento para os brasileiros. A reforma agrária é algo extremamente efetivo e que agora, né, o país vivendo com alto índice, né, de pessoas na extrema pobreza, ela se torna cada vez mais necessária. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.